que é o brasileiro que mais fala inglês que eu conheço. O Felipe, eu vou ler um versículo e o Felipe eu leio em português e ele lê em inglês, tá bom? Então vão ser do 16 ao 20. Eu vou ler o 16 em português, o Felipe lê em inglês o 16, depois eu leio o 17. Vocês entenderam como vai acontecer, né? Então tá bom. Diz assim a palavra do Senhor. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age. Muito obrigado, meu irmão. Você viu que ele já não tem mais destaque. Esse texto que nós vamos ouvir hoje dá a entender onde se encontra o batismo. Para você não vir aqui achar que o batismo é algo isolado. A gente vai na igreja, se batiza e está tudo resolvido. Não. O batismo ele está entranhado em um movimento. E eu queria convidar você a ver esse texto sobre o tema desafiados a viver uma nova vida. Esse texto, embora tenha uma ênfase naqueles que vão fazer discípulos, hoje eu gostaria de olhar na perspectiva contrária. Eu quero convidar você a olhar comigo, não naqueles que vão fazer discípulos, mas na visão daqueles que estão esperando. Como é a visão daqueles que estão esperando ser discípulos? Porque até onde tem a ordem para eu ir fazer discípulo, eu já conheço a palavra. Eu já sei lidar com isso. Mas e aquele que ainda não é, que vai receber a palavra de Deus? Como é que seria visto esse texto na ideia daquele que está recebendo? Então eu queria que você olhasse comigo algumas ações importantes nesse texto. A primeira ação importante que esse texto nos convida, para aqueles que vão se batizar hoje, para aqueles que querem saber mais sobre Jesus. A primeira ação desse texto é ser discípulos. E o que é ser discípulos? Ser discípulo tem a ver com conversão. Ser discípulo tem a ver com mudança. A primeira ação do Evangelho, de quem ouve, o Evangelho apela para uma mudança. O Evangelho não é algo que chega até você e bate nas suas costas e diz: está tudo bem, tudo vai ficar bem, tudo vai melhorar, sua vida vai prosperar, você vai ser muito bem financeiramente, vai ser só bênção. Isso não é Evangelho. Algumas pessoas estão ouvindo coisas assim, achando que é Evangelho. Mas a primeira coisa que o Evangelho desperta em nós é que há algo errado comigo. A primeira coisa que o Evangelho vem dizer para mim é que você precisa de ajuda. É que você não consegue e não pode viver do jeito que você está vivendo. A primeira coisa que o Evangelho vem falar para mim, e esse é o tema da pregação de João Batista, de Jesus e dos primeiros discípulos: arrependei-vos. A primeira palavra que quando a gente vai ouvir o Evangelho, a gente ouve é: se arrependa.
Você precisa de uma nova vida. Quando Pedro vai pregar o primeiro sermão dele em Atos capítulo 2, o Espírito de Deus desceu sobre eles. Houve um barulho tremendo. Todas as pessoas foram correndo lá para a rua ver o que estava acontecendo. E então Pedro começou a pregar. E a pregação de Pedro não tinha nada de prosperidade, de boa vida, de bonança, de nada disso. A pregação de Pedro diz assim em Atos 2:38: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Cristo Jesus para a remissão dos seus pecados, e então vocês receberão o dom do Espírito Santo. A primeira palavra de Pedro ao confrontar aqueles que ouviram a mensagem era: vocês precisam se arrepender. O Evangelho passa para despertar o homem de que ele não está vivendo da maneira que agrada ao Senhor. O discípulo de Cristo não pode viver mais como vivia antes de conhecer o Evangelho. O Evangelho requer mudança de vida. O discípulo de Cristo não pode mais viver crendo que Deus o ama, mesmo sendo ele um pecador. O discípulo precisa entender que Deus abomina o pecado, que ele vai castigar o pecador. A expressão que Deus ama o pecador está errada. Deus não ama o pecado, ele também não ama o pecador. Ele ama os que se arrependem. Ele ama aqueles que ele chama e que ouvem a sua voz. E os que não ouvem a sua voz sofrerão. A Bíblia diz que aqueles que não se arrependem serão lançados num lago de fogo e enxofre. Aqueles que não se arrependem passarão pela segunda morte. Aqueles que não se arrependem serão punidos por Deus. E o Evangelho é isso, dizer para as pessoas: olha, vocês precisam sair do time que vai perder. O Evangelho é convidar as pessoas para o time do que serão alcançados e perdoados. Porque o outro time vai receber punição. O discípulo não pode viver crendo que os seus atos o fazem dignos diante de Deus. Pois não fazem. Pedro diz nesse texto que nós lemos em Atos 3, em Atos 2, que eles que estavam ali ouvindo precisavam ser remidos pela remissão que há em Jesus. Eu sempre, quando prego o Evangelho, eu gosto de enfatizar isso. Se Deus fosse salvar você porque você é uma boa pessoa, por que ele ia ser tão tolo de ter mandado o filho dele na cruz? Se havia um outro caminho para a salvação, por que Jesus teve que ir para a cruz? Se havia outro meio de a gente chegar até Deus, se sendo bom, se obedecendo às leis, se fazendo tudo certo, se ajudando a velhinha a atravessar o sinal, se dando dinheiro aos pobres, se eu pudesse fazer uma conta dos meus bons atos e chegar diante de Deus e dizer: está aqui, Deus, olha como eu fui bom, eu sou bom pai, bom marido, eu sou bom em tudo, me aceita. Se isso valesse diante de Deus, Deus seria um tolo mandando o seu filho na cruz. Então, o Evangelho é para dizer para mim e para você que não há outra saída. Essas pessoas que estão aqui hoje, que vão batizar, elas entenderam isso. Elas disseram para mim: nós entendemos, pastor. Não há outra saída. Não há outro meio. Não há outro caminho. Olha o que Paulo diz em Romanos, capítulo 3. No verso 20 ao 26. Se você tiver sua Bíblia aí, eu vou esperar um pouquinho para você abrir. Puxa o celular, abre aí.
Você trouxe ela de mão, vamos ler juntos. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, verso 20 ao 26. Ele diz assim: porque ninguém, vou frisar de novo, ninguém, não é alguém, é porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Pois a lei, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados, então, gratuitamente, não é pelo que eu faço, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A primeira ação em ser discípulo é que o discípulo se converte. Ele entende que não tem mais nada para ele a não ser arrepender e crer que a salvação está única e exclusivamente em nosso Senhor Jesus Cristo. Cuidado com o evangelho que diz que você é bom o suficiente para ir para o céu. Cuidado com o evangelho que diz que você precisa de Jesus, mas tem que fazer isso, aquilo, outro. Qualquer evangelho que tire Jesus de cena, ou que ponha coisas para ajudar Jesus, esse evangelho é torpe. A graça está em Cristo. Eu não preciso de Cristo e guardar tal lei. Eu não preciso de Cristo e fazer sacrifícios disso e daquilo. Eu não preciso de Cristo e fazer aquilo outro para ser salvo. Não. Eu preciso de Cristo. Está tudo nele. Deus criou a salvação e a colocou em Jesus e disse aqui. Em mais nenhum lugar. Dói no meu coração quando eu vejo pessoas dizendo: não, eu gosto de Jesus, Jesus faz parte da minha vida, mas olha, eu gosto do santo tal, eu gosto da santa tal, eu gosto da religião tal, eu tenho o Deus daquela religião lá, eu ponho aquele em cima da geladeira, porque, sabe, todas as coisas levam a Deus. Se você coloca Cristo em mais alguma coisa, você não entendeu quem é Cristo. A primeira coisa que esse texto nos convida é: não adianta você ser batizado se você não entender a conversão. Arrependa-se e creia que só Jesus Cristo tem a solução para a sua vida. Aí sim, outra ação importante que o texto traz é que os discípulos precisam ser batizados. Batizado, irmãos, é obedecer e testemunhar. É isso que significa o batismo. Não tem outro símbolo o batismo. É obedecer e testemunhar. Para vocês entenderem, haviam várias ordenanças lá no Antigo Testamento. Você já leu? Quem já leu a Bíblia toda aqui? Deixa eu ver. Olha que bênção. Quem não leu, vai começar 2006 aí, ó. Põe um projetinho, ler a Bíblia toda em 2026, certo? Eu sei que tem livros que quando a gente chega, ai Senhor,
Passar por Levítico é ter muita fé. Quem lê Levítico e passa por ele é campeão, irmão. Já ganhou metade da... Quando você está lá no Antigo Testamento, você começa a ler o Antigo Testamento, você começa a ver que tem ali várias ordenanças. O povo tinha que fazer festa. A gente gosta, mas acabou, não precisa mais. Pode fazer. Pode fazer. Se quiser me convidar para a festa, eu vou. Mas não é obrigado. Tá? Antigamente você tinha que guardar dia santo, mês santo, tal. Não precisa mais. Acabou. Antigamente você tinha que fazer sacrifício. Pegava o coitado do cordeiro, ia lá para o templo, pegava lá o sacerdote, cortava o cordeiro, colocava o sangue dele no altar, partia ele, pegava as carnes gordas e colocava no altar, deixava as fumaças subir, porque Deus gostava daquilo. Você entende por que a gente gosta de picanha? Mas se Deus gostava do cheiro das carnes gordas, imagina nós. Nós não é besta, não é? Então, toda essa ação que tinha antigamente, não precisa mais. Mas a picanha pode rolar, não tem problema. Mas não tem necessidade de você fazer isso, achando que isso vai ser algo que Deus mandou você fazer. Acabou. Deus pegou todo aquele Velho Testamento, resumiu e deixou 2 ordenanças para você. Nós temos 2 ordenanças hoje. Batismo e ceia do Senhor. Acabou. Não tem mais nada. O que precisa ter no culto? Vamos fazer a festa da luz nova. Irmão, passou. Passou. O que a gente faz no culto? A gente toma ceia. Se nunca batizou, a gente batiza. Batiza uma vez só também. Não precisa batizar toda vez. O evangelho é simples. Agora, dessas 2 ordenanças, a primeira é: batizem. Sejam batizados. O que é batizar? Batizar, irmão, é assumir que você agora é um novo cristão. O batismo é um testemunho. E além do testemunho, ele é um símbolo. Vocês vão ver aqui a maneira como nós batizamos. Eu costumo dizer, a gente vai ali, essa é a primeira vez que eu vou batizar fora. Eu sempre entro junto na água. Aqui eu não vou sofrer. Eu vou ficar do lado de fora ali. Já batizei em cada água fria, meu irmão. Tá quentinho ali o Felipe, viu? Fica tranquilo. O Felipe falou que tá quentinho. Qual é o símbolo do batismo? A gente vai ali, deita a pessoa na água, depois levanta. É rapidinho. Fique com medo. Se não for corintiano, é rapidinho. Se for corintiano, fica 5 minutos. Flamenguista também tem que deixar os 3, viu, Zé? É rapidinho. Mas qual é o símbolo? O símbolo do batismo é: eu estou morrendo para este mundo e eu estou ressurgindo para uma nova vida. Eu estou morrendo para a vida antiga. Eu estou ressurgindo para uma vida nova. Por que esse símbolo? É a gente que inventou isso? Não. Vamos ler Romanos? Vai nos ajudar? Romanos 6, versículo 1 ao 4. Vou dar um tempinho para você abrir aí. Romanos capítulo 6, do verso 1 ao 4. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós que já morremos para ele. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Sabe o que o batismo diz? Que alguém decidiu que a vida dele antiga não valia nada.
Que alguém entendeu porque ouviu o Evangelho que vai viver de maneira diferente. Que alguém que olhou para aquela história de Cristo e compreendeu a salvação, agora quer isso para a sua vida. E é isso que mais importa. Todas as coisas passaram e tudo se fez novo. O que era da minha vida antiga ficou no batismo. Agora eu nasci para uma nova realidade. O batismo é um convite ao novo cristão para se juntar em testemunho aos demais, obedecendo a ordem deixada por Jesus. O batismo também é um momento de você se regimentar no exército de Cristo. O batismo, quando você se levanta, você fala, aquelas pessoas lá não tem mais nada comigo. Eu tenho um novo grupo aqui agora. O que eu vivia antigamente, agora eu vou viver diferente. Jesus disse isso, que quem andasse com ele iria perder pai, mãe, amigos, mas neste mundo iria receber muito mais pais, mães, irmãos e amigos. Porque agora nós temos um novo lugar para andar, com novas pessoas, que estão no mesmo rumo, no mesmo projeto. O novo cristão, ao se batizar, declara a todos que está disposto a viver uma nova vida em Cristo. O que aconteceu internamente, quando ele ouviu o Evangelho, agora você pode viver externamente. Batismo é ter coragem, irmãos. Para se batizar é preciso ter coragem. É preciso você dizer para as pessoas que estão à sua volta, olha, eu não sou mais o mesmo, eu mudei, Cristo me mudou. Mas batismo, irmãos, também não é você dizer, olha, está tudo bem, agora eu sou bonzão. Não. Batismo é só o começo. Deus ainda tem tanto para mudar, tanto para fazer na sua vida, e Ele vai continuar fazendo. Mas o batismo é quando você diz, eu estou pronto para Deus continuar fazendo. E eu quero que as pessoas estejam prontas, junto comigo, me vendo fazer esse tipo de coisa. Batismo é uma ação onde nós entendemos que Deus assume a nossa vida. Eu não tenho mais nada com a minha vida. Ela é de Cristo. E batismo é uma vez só. Eu batizei uma irmã que batizou a segunda vez. Achei interessante porque quando eu era pastor da igreja, eu anunciei que ia ter a classe de batismo. Falei, olha, tem alguns irmãos que já estão se preparando, quem quiser se preparar, vem falar comigo. Comecei a fazer o discipulado, de repente ela chegou e falou, pastor, eu quero fazer o discipulado. Aí eu falei, ué, mas você não é batizada? Ela falou assim, então, pastor, eu sou, mas eu não sou. Eu falei, deixa eu entender isso. Ela falou, teve um tempo da minha vida que eu estava muito andando atrás das coisas, eu fui em umas igrejas aí, e eu estava numa igreja lá, ia ter um culto no último dia do ano, e o pastor falou, olha, o culto do último dia do ano vai ser no batismo, quem quiser se batizar, vem. Ela falou, eu vou. E ela foi. E aí tinha uma fila de gente se batizando, e ela batizou também. Foi. E depois, quando ela foi na nossa igreja, nós começamos a falar que o batismo, as pessoas precisavam aprender de Jesus, precisavam entender o que era o batismo, precisavam ser discipuladas, precisavam compreender o que estava acontecendo na vida delas. Ela disse, pastor, eu não sei de nada disso. Aquele batismo para mim foi só um fogo de palha, uma vontade que deu e eu fiz. Aí eu falei, tá bom, irmã, então entra na classe, vamos fazer tudo. Então ela fez todo o discipulado. E no final do ano, ela estava pronta. E ela desceu as águas do batismo. A última ação do texto é algo mais prolongado na vida do cristão. O discípulo precisa aprender. Irmão, aprender é se submeter. Não é nada fácil alguém abrir mão dos seus conceitos. Não é nada fácil alguém dizer que estava errado e mudar de caminho.
Não é fácil alguém aprender com outro uma nova maneira de viver. Imagina uma pessoa que se converte aos seus 50 anos, que acha que já sabe tudo a respeito da vida. E de repente ela vê Jesus de uma maneira clara e nítida e ela diz: cara, não sabia de nada, estava totalmente errado, vou mudar de vida agora. Como é que é aprender tudo nessa idade? Não é fácil você abrir mão dos seus conhecimentos. Vamos lembrar aqui do apóstolo Paulo? Vocês sabem quem é o apóstolo Paulo? Ele fala um pouquinho sobre ele. Ele era um homem letrado, extremamente inteligente. Paulo era entendedor da lei. Não tinha como Paulo na época. E tudo que ele fazia, ele achava que ele estava agradando a Deus. Paulo achava que vivia uma vida reta, que agradava a Deus. Por causa de tudo que ele conhecia, até que ele descobriu que tudo aquilo que ele vivia era da religião dele. Era religioso, não era vínculo com Deus. E depois que Paulo entendeu Jesus, olha o que ele diz a respeito do que ele era. Filipenses, capítulo 3, o verso 4 ao 6. Vou dar um tempinho para você achar. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, o verso 4, 5 e 6. Ele diz: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Ele está dizendo, poderia confiar naquilo que eu sou. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele começa a dar o currículo dele. Fui circuncidado no 8º dia, cumpriu a lei. Sou da linhagem de Israel, era judeu. Da tribo de Benjamim, é uma boa tribo. Ele é hebreu de hebreus, não tem nenhum probleminha de mácula nele. Quanto à lei, fariseu, ou seja, ele era daqueles que cumpriam a lei à risca. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Paulo achava que estava tão certo que ele perseguiu a igreja no caminho, no começo, quando era chamado de caminho. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo diz, eu era irrepreensível. Aí ele começa no verso 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Você já imaginou falar isso? Tudo que ele era, tudo que ele sabia, tudo que ele tinha, ele diz, tudo isso é lixo diante daquilo que é Jesus Cristo. O discípulo precisa confiar em alguém que vai guiá-lo, alimentá-lo, como um recém-nascido, vai ensinar as coisas básicas da fé, como orar, ler a Bíblia, ir à igreja, servir ao Senhor. Precisa confiar em pessoas que vão dizer que você está errado, que vão puxar a tua orelha, que vão dizer que você não pode fazer isso, que você tem que fazer aquilo. Ser discípulo é alguém que quer dizer inteiramente, eu estou aqui, quero me submeter e aprender a respeito de Jesus Cristo. Então o batismo é só o começo. Ele está dentro de algo maior. As pessoas que vão batizar aqui não estão prontas para batizou, agora eu sou o cara. Não. Batizou aqui, tem muito para caminhar. Tem muito para aprender.
Porque Deus nos chamou para ir, fazer discípulos, batizar e ensinar. E essas pessoas que vão nos recebendo, elas precisam aprender, do lado delas, que ser discípulo é se converter. Elas precisam aprender que ser batizado é obedecer e testemunhar. Elas precisam aprender que ser ensinado é se submeter. Deixar alguém guiar a sua vida. Instruir você. Levar você ao caminho que é Cristo. Concluindo, o batismo é só o início de uma nova vida que deseja glorificar e amar o Senhor Jesus. Se você ainda não se batizou, saiba que o caminho é esse. Nem mais fácil, nem mais difícil. Só isso. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela tua palavra que nos ensina. Essa palavra também é ordem para nós que já estamos caminhando há algum tempo com o Senhor. Está cheio de gente aí fora que precisa ouvir a tua palavra. E essas pessoas, pelo teu Espírito, certamente se converterão. Pelo teu Espírito, serão guiadas a se submeter ao batismo. Pelo teu Espírito, elas se submeterão a aprender do Senhor. Que o Senhor traga a nós muitos discípulos, para que possamos discipulá-los e levá-los até a tua presença, naquele grande dia. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar ao batismo, mas antes nós vamos